Olá, gente! Muito bem-vindos mais uma vez a esse canal que trata do transtorno da personalidade borderline. Se vocês não se inscreveram ainda, dá um clique lá. E também, no final, se vocês acharem um vídeo interessante, compartilhem, curtam e compartilhem com os seus amigos. A gente vai falar hoje sobre o suporte que deve ser dado aos familiares dos pacientes que têm o transtorno da personalidade borderline. Alguns estudos mostram que, da mesma maneira que o paciente, o familiar também sofre muito. E o nível de psicopatologia às vezes chega a ser igual. Ou seja, muitas vezes as pessoas que lidam com alguém que ama e que tem o borderline, muitas vezes têm sintomas depressivos, sintomas ansiosos, começam a sofrer de insônia e às vezes até sintomas mais graves. Então, se você é um familiar de alguém que tem o borderline, o que você deve fazer? Existem modos de tratamento e modos de acompanhamento e aconselhamento para os familiares também. O mais conhecido é o Family Connections, conexões familiares, que ensina através de acompanhamento estruturado em grupo como se deve lidar com essa situação, já que você ama muito a pessoa que tem o borderline, que é um filho, que é uma esposa, um marido, que é alguém muito próximo, seu companheiro ou companheira, e que você não vai simplesmente largar de mão, mas você também deve ter em mente que você tem os seus limites, os limites para enfrentar a situação. Então, vou dar só um exemplo, porque esse é um assunto muito complexo, mas com um exemplo só você pode entender qual é a lógica desse suporte familiar. Então, ninguém vai conseguir fazer tudo pelo outro. E para que você também consiga fazer algo pelo outro, você precisa estar bem. O que acontece muitas vezes é que a pessoa que convive com alguém com borderline, ela termina adoecendo e ela termina não conseguindo também dar esse suporte. Então, primeira coisa, lembra quando a gente está num avião que vai fazer uma viagem e que é orientado para a gente que em caso de despressurização, primeiro você coloca a sua máscara para depois você ajudar quem está ao seu lado? Então, primeiro você vai ter que cuidar de si, para depois você poder ajudar e cuidar do outro. Claro que a gente vai considerar que nesse caso, a pessoa que tem um borderline também vai estar sendo tratado, vai estar em acompanhamento também, porque à medida que ela aprende a regular melhor e a lidar melhor com as suas emoções, o familiar também vai, durante esse processo, acumulando experiência para também trabalhar com as suas próprias emoções e aí a evolução é muito satisfatória. Então você é um familiar. Tá com alguém que tem um borderline, primeiro você também vai ter que cuidar de si. E esse cuidar de si envolve você também fazer psicoterapia, aprender o que são os limites, os seus limites pessoais. Você não tem que simplesmente aceitar tudo e querer resolver tudo, que isso não vai funcionar dessa forma. Então, se você está passando seu limite, tem que ter uma rede de apoio, outras pessoas que possam ajudar você nesse processo. Algumas vezes o familiar quer sozinho resolver tudo, quer chamar a responsabilidade toda para si, e isso não é possível, humanamente impossível. Você tem que ter uma rede estruturada de apoio, conhecendo seus limites, cuidando de si mesmo, cuidando da saúde física, cuidando da sua saúde mental, fazer acompanhamento também, para que junto desse processo, você se cuidando, o paciente também se cuidando, com o tempo, com um tratamento bem estruturado, consegue-se ter uma convivência melhor. Porque no início do tratamento, o que é que acontece? A paciente, muito desregulada emocionalmente, tem respostas muito exageradas para situações que são muito comuns. O familiar termina também se ativando emocionalmente, se estressando, tendo respostas agressivas às vezes, que gera mais agressividade também do paciente e gera aquele ciclo vicioso que termina escalonando agressividade, violência e fazendo com que o convívio seja péssimo. Então, o familiar deve ter sim também esse olhar carinhoso, esse acompanhamento para que possa ajudar no processo de evolução da pessoa que tem o borderline. Se vocês gostaram dessas dicas, se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de deixar o seu like, também não esqueçam de compartilhar, porque isso é muito importante a gente divulgar essas informações. Grande abraço a todo mundo e até a próxima.